Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra Alves. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. Como Deus fala conosco, como nós vamos saber se realmente é Deus que está falando conosco, se é Deus que está falando, ou se é nosso pensamento, ou se é a voz do nosso eu. Como identificar que Deus está falando? Amém? Então vamos para o vídeo. Vamos lá. Na palavra de Deus, em 1 Samuel 3:10. Então veio o Senhor, e ali ele esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então Deus, ele falou com Samuel. Quando ele chegou ali no quarto, Samuel estava ali deitado. Então Deus foi lá e chamou Samuel com a voz dele, com aquela voz doce, com aquela voz meiga que o Senhor tem. Ele chamou Samuel. Ele disse: Samuel, Samuel. E Samuel ouviu aquela voz e ele falou: quem está me chamando? Porque Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia que Deus estava falando com ele. Ele pensou que era o profeta Eli, mas não era. Era Deus falando com ele. Então, aquele dia ele pôde ver o Senhor falar. Aquele dia ele pôde contemplar a voz de Deus. E Deus tem falado contigo? Você tem sentido o Senhor falar? Você tem ouvido uma voz e você tem pensado: será que foi Deus que falou? Será que Deus está falando comigo? Ou essa voz é uma voz do meu próprio entendimento? Amados, quando Deus fala conosco, a gente sabe que é o Senhor, a gente discerne bem a voz de Deus, porque a Bíblia fala que as ovelhas do Senhor, ela conhece a voz do pastor. As ovelhas do Senhor, ela conhece a voz de Deus. Então, se você sentiu que Deus falou contigo, se você sentiu que você estava ali talvez orando no seu quarto ou pedindo uma resposta para Deus, e você sentiu que Deus falou contigo, se você estava orando, se você estava buscando, se você pediu uma confirmação para Deus e você sentiu que Deus falou contigo e você sentiu que Deus respondeu, é porque foi Deus. Então, como você vai identificar se realmente é a voz de Deus? Deus, ele não nos deixa confundido. Quando Deus fala conosco, ele confirma através de uma palavra, através de uma oração. Você ali começa a se arrumar e vai para a igreja, chega lá o pregador prega uma palavra, que aquela palavra discerne bem aquilo que você está buscando, aquilo que você tem buscado do Senhor. Aí você fala: mas tudo que eu orei, tudo que eu perguntei para Deus, através dessa palavra veio a confirmação. Deus, ele confirma, amados. Deus, ele não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele falou contigo, ele vai confirmar, ele vai te dar confirmação. Então, se você ouvir uma voz e você acha que aquela voz é de Deus, que Deus tem algo contigo, e você ouviu aquela voz e você acha que Deus tem algo contigo, que Deus tem algo para resolver na tua vida, para revelar na tua vida, é porque Ele sabe. Tudo que Deus fala conosco, tudo que Deus fala no nosso coração, é porque Ele tem um propósito. E tudo há um propósito diante daquilo que Deus fala contigo. Se Deus te prometeu uma casa, se Deus te prometeu um filho, se Deus te prometeu crescer na tua vida espiritual, no teu ministério, se Ele tem falado contigo, é porque Ele tem uma obra na tua vida. Ele tem uma obra a realizar na tua vida, na tua história. Então, se você ouviu Deus falar contigo e você ainda tem dúvida que Ele falou, você ainda tem dúvida que foi Deus que falou, começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, começa a pedir confirmação a Ele. Nunca faça algo que você acha que foi Deus que falou sem você ter certeza, porque você tem que ter certeza se foi realmente Deus, porque tem 3 vozes: tem a nossa, tem a do inimigo e tem a de Deus.
Então nós temos que ter discernimento espiritual, nós temos que discernir se aquela voz realmente é de Deus, se aquela voz está vindo do Senhor, porque quando Deus fala conosco, é porque Ele quer o nosso bem. Quando Deus nos entrega algo, que Ele fala conosco, é porque Ele tem um propósito conosco, é porque Ele tem algo para trabalhar na nossa vida. E outra, amados, quando Deus fala conosco, quando Deus tem uma obra a realizar na nossa vida, aquilo que Deus fala não é bom só para mim. Aquilo que Deus fala não é bom só para você. Aquilo que Deus te promete que vai te dar, quando Deus fala no teu coração, quando você ouve a voz de Deus, Ele vai te abençoar e abençoar mais pessoas. Se você ouviu uma voz que falou contigo e aquela voz te abençoou e vai abençoar outras pessoas, ela pode sim ter sido Deus que falou contigo. Mas se você ouvir uma voz que falou contigo, que aquela voz vai trazer discórdia, que aquela voz não vai te edificar espiritualmente, nem vai edificar outras pessoas, ore, espere, não faça nada, porque essa voz, ela pode não ser de Deus. Mas se aquela voz que falou contigo, falou ao teu coração, ela vai te abençoar, ela vai abençoar a tua família, ela vai abençoar a tua casa, o teu ministério e aquelas pessoas que estão à tua volta que te ama, então essa voz realmente ela foi de Deus. Mas tudo há um propósito, tudo ao seu tempo. Amém? Se você ouviu uma voz falar contigo, se você acha que foi Deus, se você já orou, se você já jejuou, se você já teve confirmações, se você já buscou a presença de Deus e você tem certeza que você não foi enganado pela tua voz, pelo teu entendimento, que você não foi enganado pelo inimigo, que é o inimigo das nossas almas, que ele quer sempre que nós façamos algo ao contrário do que Deus quer. Se você já orou, já teve certeza, então espere. Espere o tempo de Deus, espere a hora de Deus, porque tudo tem o seu tempo. Amém? Como Eclesiastes fala, né? Há tempo para tudo debaixo do sol. Na terra há tempo para tudo. Então, espere, ore, continue orando, continue falando para o Senhor. Você pode falar para o Senhor. Deus, mas o Senhor me prometeu aquela bênção. Deus, o Senhor me prometeu que ia me dar aquela bênção, que ia me entregar aquela bênção. Mas Deus vai te dar no tempo certo. Ele vai te dar na hora certa. Ele vai fazer na hora certa, no tempo certo. Não pode ser antes do tempo de Deus, não pode ser antes da hora de Deus. Porque Deus, Ele tem um propósito também na tua vida. Então, ore, busque o Senhor. Acredite que Ele falou contigo. Acredite que Ele vai fazer a obra na tua vida. Acredite que no momento certo, na hora certa, aquela bênção vai chegar. Aquilo que você tanto ora, aquilo que Deus falou contigo, vai se cumprir na tua vida. Na hora certa e no tempo certo. Amém? Eu já ouvi Deus falar comigo e se cumpriu na minha vida. Eu já ouvi Deus falar no meu coração. Eu também fiquei confusa no momento que eu ouvi aquela palavra, no momento que Deus falou comigo. Só que eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu ouvi outras confirmações, outras palavras de profetas, através da Bíblia, através da palavra do Senhor. Eu ouvi outras pessoas ali confirmando através da palavra de Deus. E aquilo se cumpriu na minha vida. Realmente foi Deus que falou comigo. E Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Então, se você ouviu a voz de Deus, se você ouviu uma voz e você acha que foi o Senhor, você tem certeza que foi o Senhor que falou contigo, testificou isso dentro de você, espera que no momento certo vai se cumprir aquilo que Deus falou contigo, aquilo que Deus falou ao teu coração. Amém? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para que você venha estar recebendo todos os meus vídeos. E deixa aí o seu like em nome de Jesus. E visita o meu canal que tem mais vídeo bom como esse. Eu creio que você vai ser edificado através da palavra de Deus. Amém? Então tchau e até o próximo vídeo.